pequenos pesquisadores! Um feliz sábado para você e sua família. Hoje nós vamos estudar uma lição maravilhosa. É uma linda história de um amigo que ama perdoar. Você sabe que amigo é esse? Sim, Jesus. Jesus, ele nos dá o perdão, e também ele nos dá muitos presentes. E um dos presentes que Jesus também tem nos dado são os nossos amigos. Como a lição hoje vem falando deste amigo maravilhoso, precioso, que é o nosso Jesus e que ama nos perdoar, eu listei aqui algumas atitudes de um bom amigo. Você tem muitos amigos? Você tem sido um bom amigo? Vamos ver aqui algumas coisas. Os bons amigos, eles estão felizes e alegres em todos os momentos juntos. Então, nas horas alegres e tristes, os bons amigos estão presentes. Os bons amigos, eles compartilham coisas. Os bons amigos, eles também não são só aqueles que são bonzinhos com a gente, não. Os bons amigos também, eles puxam as nossas orelhas quando precisamos. Sim. Os bons amigos apoiam as nossas decisões. Eles nos dão força. É claro que ele apoia as boas decisões, né? Eles nos apoiam quando tomamos boas decisões. Os bons amigos, eles se respeitam mutuamente. E os bons amigos, eles perdoam quando pisamos na bola com ele. E nessa história, nós vamos falar de Jesus, que é um amigo que ama perdoar, e também nós vamos falar da história de 4 amigos que fizeram assim algo impressionante para levar um amigo dele aos pés de Jesus. Sabe, crianças, eu precisava realmente colocar outra atitude aqui de um bom amigo. Seria aquele amigo que tem levado outros amigos aos pés de Jesus. Você tem levado seus amigos aos pés de Jesus? Ah, isso é muito bom. Jesus, ele está disposto a nos perdoar. E Jesus também, ele ama quando nós levamos outros aos seus pés. A lição vai começar agora. E eu tenho certeza que Deus já está tocando seu coração para que você aprenda muitas lições maravilhosas dessa história. Vamos comigo? A nossa história de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao 12, que é sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nessa cidade havia um homem que há muito tempo sofria de uma doença terrível, que o deixava imóvel. Ele não conseguia sozinho fazer coisa alguma na sua vida. Por isso, dependia de amigos. Um dia, ele soube que Jesus estava passando por Cafarnaum. Jesus gostava muito de Cafarnaum. Tinha alguns motivos pelos quais Jesus gostava muito dessa cidade. Primeiro, que Jesus tinha um grande amigo e discípulo, Pedro, que morava em Cafarnaum. Segundo, que as pessoas daquela cidade gostavam muito de ver Jesus, de ouvir as suas palavras e também serem curados por ele. Esse homem pensou assim: vai ser a minha chance. Eu preciso ver Jesus. Ele desejava há muito tempo esse encontro com Jesus. Ele ouvia falar dos milagres, das maravilhas que as pessoas tinham após o encontro com Jesus. As pessoas saíam com esperança, as pessoas saíam com fé e as pessoas saíam prontas para viverem as suas vidas com muita felicidade. Só que tinha muitas coisas, muitos obstáculos que esse homem precisava vencer para ir aos pés de Jesus. Ele precisava vencer o preconceito. Vamos remover aqui o preconceito, principalmente dos líderes religiosos. Os líderes religiosos atribuíam a sua doença aos pecados e à vida que ele tinha errada do passado. E de fato é verdade. Ele tinha verdadeiramente vivido uma vida diferente, cometendo muitos erros em sua vida.
Este homem precisou vencer o desânimo para ir aos pés de Jesus. Ele precisou também vencer o medo. Por que o medo? Este homem era um pecador e muitas vezes ele ficava pensando assim: eu acho que Jesus não vai me ouvir, ele não vai querer se encontrar comigo devido aos meus pecados, a minha vida de pecado. Eu sou muito pecador. Então ele tinha medo. Esse homem precisou remover o obstáculo da crítica, porque as pessoas o criticavam muito, principalmente com relação à sua vida passada. Muitas vezes ele tinha dúvidas. Será que eu devo procurar Jesus? Mesmo sabendo da minha vida desse jeito, será que eu vou conseguir com esse jeito que eu tenho, onde as pessoas não querem se encontrar comigo, porque aquela doença era tão terrível que, na verdade, a sua pele já estava entrando num estado de decomposição. Sim, vocês sabem o que é isso? Eles estavam apodrecendo a pele. Então pensa, nos dias de hoje, será que as pessoas reagiriam diferente? Será que as pessoas iriam gostar de ficar perto de alguém assim? Então eram muitos obstáculos que faziam com que esse homem preferisse ficar isolado no cantinho dele, porque ele passava por muito desprezo, como eu falei, muitas dúvidas, medos e tudo. Mas sabe, pequeno pesquisador, para nós termos um encontro com Jesus, todos os obstáculos precisam ser removidos. Aquele homem, ele conseguiu ir aos pés de Jesus através de uma ideia assim muito diferente que ele teve com seus amigos. As pessoas, como eu falei, gostavam muito de estar ao redor de Jesus. E a casa de Pedro estava muito cheia, aglomerada. Tinha pessoas nas janelas, nas portas, dentro da sala, era muita gente. E também, além das pessoas que gostavam de ouvir a Jesus e gostavam de ser curadas por Jesus, tinha também líderes religiosos que ficavam ali procurando uma chance para acusar Jesus. Nesse momento, ouviu-se um barulho vindo do telhado. De repente, houve um grande silêncio naquela sala. Todos pararam e fixaram-se os olhos no telhado. E Jesus também ficou observando aquela cena, porque Jesus já conhecia aquele homem. Na verdade, Jesus conhece todos os nossos pensamentos. E ele sabia que o maior desejo daquele homem era ser curado dos seus pecados, era ser perdoados dos pecados. Então, de repente, aqueles amigos, através de uma corda e através de uma cama que eles fizeram de madeira, desceram o paralítico até os pés de Jesus. Nessa hora, Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus e Jesus viu a fé daquele homem. Jesus penetrou lá no íntimo do pensamento do paralítico e Jesus perdoou os seus pecados. A nossa lição fala de um amigo que ama perdoar pecados. E este amigo é Jesus. Imediatamente Jesus falou para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. De repente a fisionomia e o aspecto daquele homem mudou. Não mais ele estava com a carne em decomposição, estava com a pele limpa como de uma criança, um sorriso no rosto e todos ficaram admirados. Mas alguns não gostaram não. Os líderes religiosos ficaram pensando. Ninguém falou uma palavra, mas eles ficaram pensando assim: que blasfêmia! Somente Deus pode curar, perdoar pecados. Jesus, conhecendo o pensamento de todos ali, além de ter perdoado os pecados daquele homem, falou também assim: levanta, toma tua cama e anda. Pequeno pesquisador, naquele momento, ele pegou a cama dele, saiu como se nunca tivesse tido uma doença.
Olha que ele tinha muitos anos que não andava, totalmente imóvel. A partir daquele momento, ele andou e saiu. E todos glorificaram o nome do Senhor. Eu queria dizer para você que quando nós vamos a Jesus, nós precisamos realmente penetrar nos olhos de Jesus. Nós precisamos ir à cruz de Jesus. Muitas vezes nós nos sentimos como paralítico. Ele tinha vergonha da situação dele. Se nós pudéssemos ver os pecados fisicamente assim, como se tivesse em nosso corpo, dessa forma, será que eu teria coragem de sair desta maneira? Com muitas coisas aqui, olha, muitos erros, muitos pecados. As pessoas iriam ficar assim me olhando. Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado, ele nos torna sujos. Mas Jesus, através da sua morte, o que ele faz? Ele remove toda a sujeira. Tudo aquilo que nos traz desânimo, tudo aquilo que nos deixa triste, tudo aquilo que nos afasta de Deus, o Pai, Jesus, ele transfere. E como isso é possível? Através do sangue precioso que ele derramou na cruz do Calvário. Então, a partir daquele momento, aquele homem saiu diferente, em novidade de vida. Sabe, crianças, eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia muito linda. Essa poesia, ela se encontra na sua lição, Pequeno Pesquisador, na página 45. E quem não tem a lição, pode usar a sua Bíblia no Salmo 32. É uma poesia de Davi que fala sobre confissão e pecado. Vamos ler? É muito linda. Diz assim: feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Como o sereno que seca no calor do verão, então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoastes todos os meus pecados. E aqui segue esse salmo maravilhoso falando sobre confissão e perdão. Você se sente muitas vezes triste por causa de algum erro que você comete? Porque você brigou com um amigo? Porque você desobedeceu a sua mãe? Porque muitas vezes você não tem vontade de ler a palavra de Deus? Vá aos pés de Jesus. A palavra de Deus diz assim: se confessar os pecados e deixar, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados e de pedir perdão a Deus e não mais sofrer com a culpa do pecado. Então, crianças, faça isso. Vá aos pés de Jesus. Ele é o amigo que ama perdoar os nossos pecados. Se sinta bem na presença dele. Faça um concerto com ele de que dali para frente, daqui em diante, você não vai mais cometer os mesmos erros que cometia no passado. Seja um pequeno pesquisador alegre, feliz e viva em novidade de vida com seu mestre. Ao sairmos das mãos do nosso Criador, éramos como essa água aqui, limpinhos, puros. O nosso coração era cheio de bondade, cheio de coisas boas, mas infelizmente o pecado, a maldade, muitas vezes a mentira, a inveja, a desobediência aos pais,
A desobediência a Deus mesmo nos deixa com o nosso coração assim, sujo, como essa água. Essa água suja representa o pecado. O pecado, ele é uma coisa tão mal, deixa Jesus tão triste, e ao entrar em contato com o nosso coração, que era limpo, olha como fica, tá vendo? Aqui é como se a água fosse você, seu coraçãozinho, o nosso coraçãozinho, na verdade. E quando o pecado entra, fica assim. E por nós mesmos, será que nós temos condições de voltarmos ao que éramos? Ao estado de quando saímos das mãos do nosso Criador? Perfeitos? Não, de forma alguma. Por nós mesmos, não. Mas Jesus, em seu infinito amor e infinita graça, em sua misericórdia, Ele pode sim limpar o nosso coração. Vamos ver aqui o efeito de Jesus entrando de novo em nossa vida, em nosso coração. Olha só. Voltamos a ser limpos, perfeitos. Somente Jesus, através do seu sangue precioso, é capaz de purificar o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude e que cada dia nós possamos trilhar esse caminho, confiar nesse grande amigo Jesus e principalmente sentir o perdão dos nossos pecados. Amém? Nós vamos orar para concluir, falar com Deus e assim eu gostaria que você na sua casa ficasse de joelhos, se for possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento nós pedimos o perdão dos nossos pecados, que tantas vezes te entristece e nos afasta de Ti. Nos dá, Senhor Jesus, cada dia vontade de viver uma nova vida, que nós possamos confiar toda a nossa vida, todo o nosso pensamento, toda a nossa disposição a Ti. Nos perdoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você gostou da história de hoje? Você sente a paz que Jesus quer te dar através do perdão dos seus pecados? Então, que a graça de Deus permaneça no seu coração, que você tenha um restante de sábado abençoado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até 1000, mas Cristo é o número 1. Cristo é o número 1. Cristo é o número 1.